Aí, Lucas, Eu qual oro, é eu você, oro, cara? eu oro. Vamos orar então. Oremos. Senhor nosso Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia de vida que o Senhor nos deu. Agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, por mais este momento que estamos reunidos aqui com o propósito de aprender um pouco mais da Sua palavra. Senhor, que o Senhor possa abençoar, que as palavras que sejam ditas aqui sejam suas e não nossas, e que todos os ensinamentos aqui sejam baseados nas tuas palavras. Que esse ensinamento que vamos aprender aqui possamos aplicar em nossas vidas e que cada dia mais, com a tua sabedoria e com os teus ensinamentos, possamos nos tornarmos servos melhores a ti. E em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Obrigado, Lucas. Bom, pessoal, vamos primeiramente relembrar como é que foi no domingo passado. Então, nós estamos no capítulo Uma Nova Chance. Percorremos por um monte de capítulo, tratando sobre pecados relacionados a pecados sexuais, vícios, falando de drogas, falando assim, sobre muitas coisas. E aí tem esse capítulo de encerramento, né, basicamente, falando sobre uma nova chance. Como podemos vencer cada dificuldade dessa, cada inclinação que nós temos, como é que é esse processo de mudança de vida, de andar na contramão desse mundo, diante de tantas influências negativas, diante de tantos desafios que a gente tem lá fora. Algum de vocês poderia, poucas palavras, falar alguma coisa que lembra, que a gente comentou na semana passada, alguma coisa que ficou marcada, que vocês poderiam aí compartilhar, só para a gente fazer essa releitura, vamos dizer assim, essa lembrança do que a gente conversou no domingo passado. Alguém pode contribuir aí? A gente falou bastante sobre arrependimento. Falamos bastante sobre o arrependimento. O que vocês guardaram assim, em relação ao arrependimento? Como que ele acontece? Ele é movido pela emoção, pelo sentimento? É algo que envolve mais a razão? De que forma que acontece esse arrependimento genuíno? Vocês poderiam comentar, que a gente falou bastante sobre arrependimento. A gente falou que arrependimento é como se fosse mudar de direção. Não é como o remorso, que você sente, sente um peso na consciência, mas não consegue mudar de direção. O arrependimento é você se arrepender daquilo mudando de direção. Acho que foi um ponto que a gente falou bastante também. Exatamente, envolve não somente deixar de fazer algo, né? Simplesmente parar de fazer algo, mas contribuir e não medir esforços para remar contrário àquilo que você fazia, né? Então, aquele que roubava agora trabalhe e alcance seu sustento, né? Aquele que mentia agora fale a verdade e influencia as pessoas a falar a verdade e assim por diante. Aquele que porventura tinha um palavreado, né, que falava palavras torpes a todo momento. Estou colocando alguns exemplos aqui. Que agora deixe de fazer e contribua para que outras pessoas sejam contagiadas com essa sua nova maneira de viver, essa nova maneira de falar e tudo mais. Então, a gente viu que não é somente deixar de fazer algo, se arrepender por aquilo, e falamos também sobre confessar diante de Deus isso, né? Ter essa humildade, ter esse entendimento, né? Da nossa fraqueza, da nossa dificuldade de vencer tudo isso sozinho, né? Então, assim, é identificado o problema, a gente consegue identificar esse problema, então você precisa quebrantar o seu coração, né? Envolver também muito a sua razão, porque a gente comentou, né? Muitas vezes a pessoa aguarda um sentimento, aguarda ali uma emoção para que algo aconteça, mas nosso coração é enganoso. Então, a gente tem que ser movido por essa razão. A gente colocou até o exemplo, né, dos irmãos que a gente falou do Juan e do Kaique. Vocês já brigaram alguma vez
e a mãe de vocês se colocou no meio aí e falou, ó, pede desculpa para esse, pede desculpa para ele, se desculpem agora. Naquele momento de raiva, naquele momento, né, do calor do momento ali, você não quer perdoar, você não quer sair, vamos dizer assim, perdendo daquela discussão, não quer rever aquilo que você fez, porque você está convicto de que aquela pessoa merecia aquilo naquele momento, enfim. Então, ela vai envolver uma razão. Você não vai ter aquele sentimento de querer pedir desculpa, de querer se reconciliar, né? Mas, e pode ser que dure até alguns dias, né? Você fala assim, não, então é melhor ficar assim hoje, né? Fica brigado hoje, amanhã conversa e tal. E pode ser que amanhã não venha esse sentimento também. Então você vai ficar postergando e aquilo pode criando uma ferida maior, pode ficar maior do que já era. Então envolve muito a razão. Envolve muito a razão. É decidir fazer aquilo, sabendo que é o Senhor que nos instrui sobre aquilo, sabendo que esse sentimento pode não vir e a gente tem que agir pela razão. O que mais que a gente falou aqui? O que mais vocês podem falar, seja sobre arrependimento ou algum outro ponto que a gente falou na aula passada? Sobre o nascer de novo. A gente falou sobre o nascer de novo. Uma nova vida. Um de cada vez, pessoal. Senão não dá para ouvir todo mundo. Fica essa bagunça de áudio aí. Eu não consigo entender quem está falando. Acho que eu... Estão me ouvindo bem ou eu preciso chegar mais perto? Eu acho que é... Eu acho que... Eu sinceramente, eu não me lembro de a gente ter comentado mais sobre esse assunto. Eu me lembro mais de a gente focar entre a diferença entre o remorso e o arrependimento, né? E aí, muitas vezes, a gente acaba sendo acometido pelos sentimentos do remorso e por isso que muitas vezes a gente volta a fazer o que a gente fez de errado. Como, por exemplo, sei lá, brigar com o irmão. Quando a mãe chega na hora, a gente vira amiguinho, aí depois volta e continua fazendo sempre, continua sempre brigando. Isso, Rodrigo. Foi bom você lembrar também, cara. Foi um outro ponto importante que a gente conversou. Em relação a essa questão, né? O inimigo ele vai trazer para a gente esse sentimento de remorso, de culpa e de que nós não somos, né? Não tem como a gente chegar diante de Deus carregando esse pecado, carregando aquele ato que a gente fez e tudo mais. Ele vai vir com essa impressão, né? Com esse sentimento de que assim, não, cara, mas você vai orar agora, você pecou, quem é você para chegar diante de Deus agora e falar alguma coisa e conversar com Ele? Não, você é assim mesmo. Essa é a sua fraqueza, você vai carregá-la para sempre, você não consegue mudar. Então, o inimigo ele vai trabalhar nessa questão, mas enquanto a gente tem o Espírito Santo de Deus falando que não, que o pecado, que a morte já foi vencida na cruz, que nós temos agora essa esperança e temos acesso ao Pai, porque Cristo pagou o preço que tinha que ser pago. Então, a gente tem que caminhar para essa direção, se libertar dessa questão do remorso, da culpa. A cada dia que amanhece é a misericórdia do Senhor se renovando, é o amor dele se renovando, e chegar diante dele e reconhecer, né, que somos pecadores, que somos falhos, que porventura caímos novamente, mas que queremos, porque temos esse acesso, graças a Jesus Cristo, queremos nos reconciliar, porque é tempo de misericórdia, é tempo de perdão, é tempo da gente mudar de vida. A gente falou sobre isso também, Rodrigo. Obrigado. Foi bom você lembrar. E aí, sobre o nascer de novo, a gente comentou de, literalmente, entre aspas, né, ser como criança. Então, a gente começa a aprender tudo. Então, uma criança, ela começa a engatinhar, ela começa a ter o alimento líquido, né, o leite materno.
Então, a comparação que a Bíblia nos traz, então a gente tem algumas passagens aqui também para depois embasar o que a gente está conversando, é você reaprender, é você aprender, você nascer de novo realmente. E tem um processo. E tem um processo. E o importante, que a gente comentou também, não sei se vocês lembram, é não retroceder. Então, se a gente estava engatinhando e começou a dar os primeiros passos, não vamos voltar a engatinhar. Continue nesses passos para que você fique cada vez mais forte, se exercitando nesses passos que você está trilhando agora. E você não sabia falar, começou a aprender as primeiras palavras. Permaneça, não retroceda, aprendendo cada vez mais. Começou agora a consumir alimentos sólidos, deixou de consumir apenas o leite, né? E agora está com alimentos sólidos. Então, é um processo que vai acontecendo. O importante é você ter em mente que não é algo de um dia para o outro, essa transformação. Ela não acontece de uma forma mágica, com alguém impondo a mão, e agora, a partir de agora, você tem uma nova vida e já sabe de todas as coisas. Amanhã você já é um crente maduro e não vai ter problema com isso, não vai ter problema com aquilo. Não. É um processo, é uma caminhada, é realmente nascer de novo, andar na contramão. E outra coisa que a gente falou também, sobre o conflito que a gente vai ter com aquelas pessoas que não entendem a nossa razão de vida. Vão começar a ver essas mudanças, o pessoal da faculdade, o pessoal da escola, seus amigos, a parentela toda. E aí você vai ter outros desafios também. Algum apelidinho ali do crente, não, agora ele é crente e não faz isso. Não, agora ele é assim, assim, assado. Ah, nem vamos chamar ele para tal coisa. Às vezes é bom até que não chame. Então, assim, se tiver tudo muito bem, sabe, sendo muito aceito, ninguém vendo mudança nenhuma em você, alguma coisa está errada. Então, o natural é que aconteça esse conflito, que as pessoas comecem a questionar, que as pessoas comecem, às vezes, até tirar um sarro, te taxar de alguma coisa, você se torna vidraça, então qualquer escorregadinha ali, qualquer palavra que você falou diferente, qualquer foto que você postou diferente, nas suas relações, elas começam, você vai ter que, assim, ser muito crítico, autocrítico em tudo que você vai fazer, porque você começa a se tornar vidraça. Eu lembro que a gente comentou sobre isso também. Algum comentário aí, pessoal? Deixa aberto para vocês, se veio mais alguma coisa na mente aí que a gente resgatou. Eu não estava na aula passada, mas eu estava ouvindo você falar e lembrei de uma... Pensei comigo, né, que o que você falou é realmente verdade, que quando você começa a realmente mostrar Cristo na sua vida, as pessoas tendem a ter um comportamento diferente com você, né? Mas eu estava pensando que, comigo mesmo, né? Após um tempo que você se mantém fazendo isso, uma hora acostuma. Uma hora você vai ser assim no seu jeito, mesmo você se privando de algumas coisas que talvez você tinha o hábito de fazer antigamente, mas você vai criando um costume de ser assim desse jeito. E isso é bom. Só que a gente, infelizmente, pelo menos falando por mim, né, já aconteceu algumas vezes de eu criar esse hábito de ser realmente um cristão na frente dos outros na minha vida, né, no momento em que eu estou com outras pessoas do mundo, mas chega na minha casa, eu tenho algumas atitudes que eu não teria lá fora, entendeu? Tipo, lá fora eu tô conversando com alguma pessoa sobre o cristianismo, o próprio cristianismo, e ela fala alguma coisa que totalmente vai de encontro com a minha opinião, mas na hora eu fico calmo, eu mantenho a minha calma, eu não falo nada demais, eu falo, não, tudo bem, é a sua opinião. Mas chega em casa, eu tenho alguma discordância com o meu irmão, eu já perco a linha, já perco o foco, entende? Eu já fico muito bravo, uma coisa que eu não faria no meio de outras pessoas que não são da igreja, entendeu? Eu vejo que isso é um ponto que a gente tem que ter pra gente também, que a pessoa que a gente transparece para as pessoas fora
também tem que ser a mesma pessoa que a gente tem que ser aqui dentro de casa, né? Dentro da igreja, dentro de... Porque às vezes, igual a gente já conversou, eu lembro de vezes que a gente conversou sobre aparência, né? A gente tem uma aparência muito cristã para as pessoas, mas dentro de nós geralmente temos algumas atitudes que não convêm com aquilo que a gente quer passar, entendeu? Então, pesar nisso também, que o que a gente é lá fora tem que ser aqui dentro também. Eu acho que também vale para o contrário, que a gente aqui dentro também tem que ser lá fora. Porque tem esses dois pontos. Tem o que o Lucas falou, que a gente tem mais paciente com o pessoal de fora do que em casa, mas também tem aqueles que dentro da igreja é certo e lá fora é mundo. Então, também tem que ser o mesmo, assim. Tanto vale para as duas situações, né? Eu tenho um exemplo, tipo, quando alguém te magoa, aí você... como você vai agir? Porque, eu perdi o que ia falar. Então, deixa eu falar, Ricardo. Isso que você está falando, né? Que nós estamos falando, né, Felipe, pessoal, é particularmente problemático, né, para os jovens, porque a realidade é que nós temos uma contracultura, que ser cristão é uma contracultura. Já surgiram várias contraculturas, né? Por exemplo, o movimento hippie, os caras malucão, não sei o quê, só ouvia rock, etc. Para o mundo, a gente é uma contracultura, ou pelo menos a gente deveria ser uma contracultura. Porque praticamente tudo que o mundo acredita, tudo que o mundo faz, é raro você encontrar congruência em Cristo, né? Muito difícil, né? Muito difícil. Normalmente o mundo nós deveríamos ir na contramão, né, do mundo, né? Se o mundo fala A, a gente fala B, se o mundo fala C, a gente ensina D, e eu tô falando isso porque para o jovem, né, a gente está falando de arrependimento, de comportamento, a gente percebe que é especialmente complicado para o jovem, porque o normal é o jovem querer ser aceito, né? Aliás, tem jovens que fazem de tudo para ser aceito, né? Num grupo. Se veste todo de preto, sei lá, cara. Começa a ouvir música que não gosta muito só porque o melhor amigo gosta. Enfim, a ideia aqui é que o cara quer ser aceito de todas as formas e maneiras, né? Isso é comum do jovem. Ele quer fazer parte de uma tribo, ele quer fazer parte de um grupo. E se a gente considerar que a gente está na escola, a gente está na faculdade, a gente está no trabalho, e às vezes até assim, cara, até no trabalho, né, cara? Até no trabalho você acaba ficando de escanteio pelas coisas que a gente acredita, né? Às vezes não é congruente, não é compatível, né? Os valores, a própria cultura, hoje se fala muito de cultura, né, da empresa. Eu trabalho numa empresa que gosta de uma forma não... Como eu posso dizer, cara? De uma forma muito sutil, né? Muito sutil, muito sutil. Tenta impor cultura, aceitação de certas coisas que a gente simplesmente não aceita por fé mesmo, a gente não acredita, né? E você, cara, você vai sofrer, você vai pagar um preço alto, né? Caso você queira, assim, fazer da sua vida realmente um luzeiro, né? Assim que a gente acredita, na verdade, que a gente não é esquisito, a gente não é contra, a gente só está iluminando e colocando aquilo que a gente crê por fé, né? Que Jesus Cristo espera, né? De todas as pessoas, né? De todas as pessoas.
Então, assim, você vai, de fato, né, acabar não sendo aceito na sua família, em primeiro lugar, né? Jesus Cristo falou sobre isso, inclusive, né? Falou que os nossos inimigos seriam os nossos familiares, né? Quem aqui, né, nunca experimentou esse tipo de problema, né? De você ter um problema com um familiar por conta das coisas que você acredita, né? Foi assim, né, no começo da igreja, foi assim no meio e vai ser assim até o fim, né? A gente lutando primeiro contra a gente mesmo, né? E depois a gente lutando, cara, contra o status quo, né? O gênio desse mundo, né? Segundo Cristo, o mundo ele jaz, né? Ele jaz no maligno, né? A gente vê que não é a lei de Cristo que impera nesse mundo, porque se fosse, muitas coisas seriam completamente diferentes, né? E a gente é esse povo esquisito, esse povo estranho que acredita nisso, né? Acredita num Deus, né? Acredita que Jesus Cristo um dia vai voltar, a gente acredita que a gente tem que ter uma vida, mesmo estando nesse mundo, uma vida diferente, a gente luta contra as nossas vontades, seja em casa, né, como vocês estavam falando, seja na rua, no trabalho, na faculdade, onde quer que seja. Então, esse é o caminho, né? Talvez aí as escolhas que Jesus falou do caminho largo, a gente não é, de forma alguma, ninguém, eu acredito que não foi com vocês, né? Ninguém obrigou vocês a ser cristão. Eu conheço casos que sim, tá? Foi uma pressão psicológica, talvez, dos pais, e aí acaba que isso pode render frutos ou não, né? Positivos, mas para mim, né? Eu posso falar só de mim, não posso falar dos demais, né? Para mim foi uma escolha, né? Foi uma escolha. Inclusive uma escolha contra a vontade dos pais, ou pelo menos eu posso falar do pai, né? Então, é isso, é essa luta, né? Hoje, aquele que se opunha, né, a mim, hoje ele também é cristão, meu pai é cristão, também tem aí todas as dificuldades, né, de obedecer, servir a Cristo, que eu também tive no início, no meio, no fim, e essa é a nossa vida, né? Essa é a nossa escolha, é isso que a gente optou por seguir Jesus Cristo e pagar preço por isso, né? Pagar um preço por isso, tá bom? Não queria falar nome, né? Mas a minha irmã, ela me magoou, né? E aí ela não é cristã, e ela tem valores diferentes, né? Ela tem a mente dela, eu não consigo nem imaginar como é que é, porque é bem longe dos valores cristãos. Então fica difícil conviver assim, quando uma pessoa é educada pelo mundo, né? Mas é assim, Ricardo, é assim mesmo. A gente pode pensar, você pode pensar em você, né? Como você era, né? Como você enxergava cristãos ou crentes, né? Como a gente falava, né? Eu sempre penso nisso, né? Eu tinha uma visão muito negativa, sabe? Muito negativa. Porque quem conheceu a igreja, o Cristo, né? E começou a participar de reuniões e tudo. Eu já falei isso em pregações, né? Foi o meu irmão, o Rogério, né? Ele é uns 3 anos mais velho que eu. Cara, eu recordo um pouco, sabe? Faz bastante tempo, mas eu recordo que eu tinha uma visão extremamente negativa, né? Eu era um jovem ainda, 15 anos, 16, mas eu tinha uma visão extremamente negativa, achava completamente estranho, né? O grupo que ele estava fazendo parte. Uma ocasião que eu ouvi falar a respeito do Mark, né, que talvez a maioria de vocês conheçam, mas o missionário, e estava numa roda, na verdade, falando mal dele, né, cara? Eu já cheguei a falar mal do Mark,
né? Mas antes de conhecer Cristo, antes de conhecer ele pessoalmente, inclusive. Pelo simples fato de saber, né, que ele era sei lá, um missionário gringo, né? Tinha aquela visão de que os caras estão aqui querendo, tipo, né, tacar a cultura deles na nossa cabeça, entendeu? Tinha uma série de preconceitos, ideias preconcebidas e via de uma forma completamente esquisita, né? Eu já comentei sobre isso, né? Meu irmão falava que eles iam... Ele não falava ir ao culto, né? Ou na reunião da igreja, ele falava, eu vou no prédio. Falei, Cacilda, né, cara? Que história é essa de vou no prédio, né, cara? Onde que esse cara tá indo, né, meu? Eu imaginava um prédio mesmo, tipo um prédio, alguém morava num prédio, os caras iam lá e ficava gandaiando, cara. É isso que eu achava. Na boa, assim, é isso que eu achava. É que a gente se refere, né? Para quem vai ver esse vídeo depois, tudo para explicar isso, a gente não se refere ao prédio da igreja como igreja, né? A gente entende que igreja somos nós. Então a gente se refere ao prédio de reunião. E ele falava, eu vou ao prédio. Eu falei, cara, que história é essa, né? Ou seja, a gente, cara, tem que ter uma sensibilidade também que, principalmente, viu, Ricardo, para a família, né? Se a gente se colocar no lugar deles, a gente para a gente ser diferente e estranho, né, cara? Porque a gente é diferente. É diferente. A gente é bem diferente. A gente começa a acreditar em coisas que é muito diferente do que eles estão acostumados. Então é normal isso, né? A gente tem que ter essa sensibilidade e, inclusive, né, ter essa sensibilidade para poder ajudá-los, né, dar o testemunho, né, como Pedro fala, né? A gente saber dar um testemunho da nossa fé, daquilo que a gente acredita. Quando pedirem razão, né? Quando pedirem razão para a gente da nossa fé. Mas por que você, domingo, 11 horas, você entra numa reunião virtual lá, fica falando de Deus, né? Por que você faz isso? Enfim, essa a nossa... Então, mas eu lembro que quando eu não era cristão, aí eu falava mal dos meus pais, né? Que eu falava, pô, mas vai na igreja todo dia, não sei o quê. Mas depois que eu me tornei cristão, minha cabeça transformou totalmente. Então, eu não consigo mais... Eu penso de outra forma já. Então, quando eu fui falar com a minha irmã, ela falou uma coisa assim e... tipo assim, ela foi cúmplice de uma coisa errada, né? Então ela me magoou dessa forma, porque ela foi cúmplice de um comportamento errado. Aí eu fiquei pensando, poxa, mas é aquela coisa errada, ela devia ser contra aquilo. Ela devia ser justa, né? Mas ela não foi. É muita coisa estranha, assim, que muda na cabeça da gente. Sim, então, mas deixa eu insistir nesse ponto. Tem essa... A gente tem... Quem não nasceu, né, como você... Bom, eu não sei exatamente a sua história, mas eu não nasci num berço cristão, né? A gente tem uma vantagem. Quem não nasce... Tem várias desvantagens, né? E eu vejo que a gente tem poucas, mas tem algumas vantagens. Qual é a vantagem nossa? Que a gente consegue se colocar no lugar de quem não é cristão e ter visão, uma visão um pouco mais clara do que eles pensam ao nosso respeito agora. Isso nos dá uma vantagem muito boa, né? Porque você se colocando no lugar, por exemplo, nesse caso que você está falando da sua irmã, né? No meu caso do meu pai, enfim, você consegue auxiliar essas pessoas a talvez abrir mais a mente a respeito daquilo que a gente acredita, né? Então, a gente tem, né, essa vantagem também, tá? Uma mensagem uma passagem que ilustra muito bem isso é 1 Coríntios 1,18. 1 Coríntios 1,18, o apóstolo Paulo falou assim: a mensagem da cruz é uma tolice para aqueles que estão se perdendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Então já resume muito como que a pessoa que um dia nós estávamos, né, perdidos, pensa em relação àquele que está mudando de vida, aquele que aceitou a mensagem e está passando por essa transição, né, por essa conversão e andando agora
novidade de vida na contramão do mundo. Eu vou pegar uma outra passagem aqui. Mateus 10, quem puder ler, por favor, Mateus 10, os versos 32 e 33. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do Pai que estás no céu. Mas aquele que negar diante dos homens, eu também negarei diante do meu Pai que estás no céu. Então, a necessidade, né, a urgência de não se envergonhar do Evangelho. De, em todos os momentos, nas atitudes, naquilo que a gente fala, e abertamente mesmo, falando literalmente de Jesus para as pessoas, não se envergonhar. Ter em mente que para as pessoas somos tolos, para as pessoas não estamos curtindo a vida, ou isso e aquilo, mas não se envergonhar. Aqui é bem claro na passagem que se a gente confessar diante dos homens Jesus, assim também ele nos apresentará diante do Pai. E aqui nessa parte do livro fala sobre você consegue. Hoje a gente vê muita palestra, né, os coaches, né, da vida aí, muita gente falando assim no sentido, você consegue vencer na vida dessa maneira, você pode, Deus vai te ajudar a conquistar isso, aquilo, e tudo mais. Não que você almejar um trabalho, almejar uma boa profissão, um lar, ter, né, as condições aqui, não que isso seja ruim, e de fato não é. Mas a gente vê pouco falar sobre vencer o pecado, vencer as nossas lutas na carne, né? Acho que você é capaz. E o que acontece muitas vezes? A pessoa, ela identifica a fraqueza dela, então assim, ela já aceitou Jesus, ela sabe que ela precisa mudar muitas coisas na vida dela, porém não verdadeiramente ela acredita que é possível mudar. Não sei se você entende isso que eu tô falando. Ela fica tipo assim, no stand-by, não, eu vou mudar um mês, uma semana, mas já pensando no dia que ela vai cair, deliberadamente. Então assim, não tem aquela vontade e porque assim, você tem que começar a traçar táticas na sua vida, planejamento da mudança. Então, lugares que você vai influencia, pessoas que você encontra, que você conversa influencia, coisas que você assiste, que você se alimenta assistindo ou lendo influencia. Tudo vai começar a influenciar nessa sua mudança, para o bem, para que ela dê certo, ou para o mal. Então é que nem a gente estava falando, por exemplo, alguém que tem problema com pornografia, por exemplo, um exemplo que a gente estava dando. Aí a pessoa, ela entende que ela tem problema com aquilo, que ela está consumindo aquilo e que aquilo se tornou muito presente na vida dela, cada vez mais frequente, já tem um tempo que ela faz, etc e tal. Aí a pessoa decide, ela encontrou o problema e ela decide mudar. Aí ela não está vendo pornografia, porém ela vê um filme que tem alguma cena, ela assiste alguma série que tem alguma conotação desse sentido, ela segue pessoas, por exemplo, no Instagram, que hora ou outra estão com pouca roupa. Então, veja, a mudança, ela não é mágica. Não é simplesmente eu vou retirar isso de mim e amanhã, que nem a gente estava comentando, de uma coisa mágica, aconteceu. Não, envolve esforço, envolve estratégia, envolve planejamento, envolve a razão. Então você tem que começar, esse filme vai ter essa parte aqui, vou mudar de canal, eu vou... Tipo assim, o filme é bom, o filme tem uma mensagem bacana, não é um filme que contraria aquilo que a gente acredita, nada, mas num dado momento lá, estava tendo
aquela situação que poderia remeter você, que poderia enfraquecer você na luta que você está tendo. Então, desliga naquele momento, ou pula aquela parte, ou faça o que for possível. É a atitude, a ação, no dia a dia. Por quê? Pode ser que naquele momento você esteja forte e nada vai acontecer. Mas no outro dia, um pouco mais à tarde, que não sei o quê, você vai lembrar daquele momento, daquela cena que você viu, e aquilo vai ser uma fraqueza para você. Então, o Lucas quer falar? Não, eu acho interessante isso que você está falando, que algumas vezes aplicando até em outra situação, que vamos supor uma pessoa que tem dificuldade com comida, ela come excessivamente ou come de menos. Eu vejo que é legal que, vamos supor, uma pessoa fala assim, essa semana eu não vou comer carboidrato, eu vou tirar os carboidratos da minha vida. Aí chega final de semana, ela passou de segunda a sexta limpa, não consigo comer nada. Aí chega no final de semana, ela fala, hoje eu mereço. Não é que não funciona assim, né? Funciona como se fosse uma recompensa por você não ter feito. Se você quer mudar realmente de vida, quer mudar realmente uma dificuldade que você está passando, não é uma meta que você alcance e a recompensa é você fazer o que você o que você tinha parado de fazer, entendeu? Então muitas vezes acontece que a gente coloca uma meta, fala, não, vou ficar tanto tempo sem fazer tal coisa. Aí você consegue ficar o tanto tempo. Você fala, não, me esforcei, consegui. Aí chega no final do tempo e fala, não, hoje eu mereço. Vai, eu fiquei 15 dias sem comer, hoje eu mereço uma pizza. Mas não funciona assim, você vai acabar voltando a estaca zero, entendeu? E isso deve ser aplicado para todas as outras coisas. Não tem que funcionar por meta. Eu igual você estava falando, se você vai mudar, é mudar para valer, é mudar tudo, é mudar não esperando que em algum momento você vai receber uma recompensa ou vai chegar um tempo que você vai poder fazer de novo. Com o pecado não funciona assim. Não funciona você conseguiu, parabéns, você ficou 45 dias sem fazer esse pecado, você ganhou um dia livre. Não funciona assim, você não tem um dia de pecado free, não existe isso, você não pode fazer isso, entendeu? Então eu tenho isso bastante comigo, que não é porque eu tô conseguindo vencer a minha dificuldade, não é porque eu tô conseguindo vencer a minha luta, que vai chegar um momento em que eu ficar feliz comigo, me parabenizar por aquilo que eu estou fazendo e falar, não, hoje pode. Não, para mim, é um ponto que eu queria colocar, que muitas vezes a gente acaba pecando, né? Que não existe isso de, hoje pode. Se você está dedicado a não fazer mais alguma coisa, é para sempre, você vai mudar a sua vida, igual você estava falando mesmo, Felipe. Então, inclusive, o carnaval é isso, né? A Igreja Católica ensina que você passa bem um ano inteiro e tem um carnaval, né? Tá tudo liberado, né? Mas uma coisa que eu queria dizer é que na Bíblia, eu não sei a passagem, mas fala que Deus prefere uma pessoa que não é cristã do que um cristão morno, que é esse cristão que está em cima do muro, né? Que Deus prefere até o frio do que o morno. Sim, de fato tem, Ricardo. Porque assim, o muro é do inimigo, né? Então, se a pessoa está em cima do muro, o muro é do inimigo, então ele já é dele. Então, a gente estava até falando, teve outras aulas que a gente falou, né, Fábio, sobre o cristão ateu, né? Então, ele diz que acredita, ele fala e tudo mais, só que não vive aquilo. Então, ele é praticamente como se não acreditasse. Deixa eu só, Felipe, deixa eu só passar a Sim, referência, né, do que o Ricardo falou. Isso é algo que João, né, inspirado pelo Espírito Santo, escreve para a igreja de Laodiceia, né? Lá em Apocalipse 3, 14 em diante, né? Então, realmente, né? Ela não era nem quente nem frio, né? E sabe que isso é fato, né? Então, o fato de não ser nem quente nem frio, Jesus disse que estava a ponto de vomitá-lo da boca. E aí, quem é da área médica, talvez a Carol sabe aí, alguns sabem, água morna realmente é possível, né? Você utilizar isso para excitar a pessoa a vomitar, né? E esse é a referência que o Ricardo está falando, tá, Ricardo? legal, obrigado. Alguém mais quer falar alguma coisa? Eu vou ler aqui, ó.
1 João 1, do 8 ao 10. Se dissermos que não temos pecados, estamos enganando a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Deus nos perdoará e nos purificará de toda injustiça, pois Ele é fiel e justo. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua mensagem não está em nossos corações. Vou ler agora João 3, do 3 ao 5. Jesus respondeu: digo-lhe a verdade, se uma pessoa não nascer de novo, ela não pode fazer parte do reino de Deus. Nicodemos disse: mas se o homem já é velho, como pode ele nascer de novo? Ele não pode entrar outra vez no ventre da sua mãe. Portanto, como pode nascer pela segunda vez? Jesus respondeu: digo-lhe a verdade, se uma pessoa não nascer da água e do Espírito, ela não pode entrar no reino de Deus. Outra passagem, Atos 2, 36 ao 38. Portanto, que todo Israel tenha certeza de que esse mesmo Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Ao ouvirem aquilo, todos sentiram um profundo remorso e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que devemos fazer então, irmãos? Pedro lhe disse: arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados de vocês. Então receberão o dom do Espírito Santo. E aí tem uma outra coisa que a gente sempre frisa aqui, né? Você não vai estar nessa caminhada sozinho. Não vai ser com o seu esforço apenas que as coisas vão começar a acontecer, que a mudança vai acontecer. Aqueles que foram batizados têm que entender e ter isso firmado de que o Espírito Santo estará lá como auxiliador, como incentivador, e ele nos lembrará, né, das Sagradas Escrituras no momento oportuno. E temos toda a irmandade. Então a gente também fala sempre sobre isso. Você ter um irmão na fé, você ter alguém que pode te ouvir, que você pode confessar o seu pecado e essa pessoa orar por você, acompanhar, saber como foi a sua semana, se você conseguiu vencer aquilo naquela semana, se está precisando de ajuda. Isso entra também como estratégia, como um plano de ação para aquilo que a gente está tentando vencer. O Kekos também sempre, o Kiko, nosso irmão Kiko, ele sempre falou também, né, que quando ele estava prestes a ter uma recaída nas drogas e tudo mais, passando perto de algum local que lembrava ele, ou alguma boca perto, alguma coisa, ele ligava pro irmão e ia conversando, e aquilo ia passando, ele passava daquele momento, e então você tem que traçar esses planos na sua cabeça, no seu dia a dia. Isso faz total diferença. Não ache, mais uma vez, não acha que o negócio vai acontecer de uma forma mágica, que você vai continuar fazendo as mesmas coisas, que nem a gente estava falando, quando o Lucas falou da comida e tudo mais. E é uma pessoa que está lutando contra a bebida e tudo mais, e fala, não, eu vou lá no bar, trocar uma ideia com os parça lá e tá de boa, eu vou conseguir me segurar. Veja, que estratégia é essa, né? Que não tem nenhum cabimento. Aí o cara vai, acaba caindo e fala assim, não, eu não sou forte o suficiente, ou acho que Deus não está me ajudando nessa, não sei, acho que eu vou desistir mesmo. Mas veja, o cara não traça um mínimo de estratégia para vencer aquilo, né? O cara foi no bar lá e no meio do negócio para tentar vencer o vício que ele tem em bebida. Não faz sentido algum. Né? Então, acreditar, entender, né? Se arrepender, a gente falou bastante sobre isso. Traçar estratégias, ter a razão acima de qualquer emoção para que as coisas aconteçam. Entender que você não está sozinho nessa, que a gente tem o Espírito Santo de Deus, que nós temos Deus e que eles estão todos olhando para a nossa luta, olhando as nossas tentativas e vendo que estamos tentando. E os irmãos. Então, procure não se fechar nessa sua luta, né? Procure não ser orgulhoso ao ponto de achar que sozinho você pode vencer tudo e caminhar. Porque o nosso próprio mestre, né, Jesus Cristo, ele estava com os apóstolos, ele pedia para que eles permanecessem junto com ele naquele momento de aflição, que ele estava... Hoje, acho, na pregação, né, falou um pouco até disso, né,
quando ele estava próximo do momento, do grande momento, né? Ele teve esse medo, ele teve essa aflição. Ele, inclusive, rogou ao Pai que, se fosse possível, livrasse ele do cálice. Então, assim, é uma luta que até o nosso mestre teve. E ele estava com os apóstolos, ele estava rogando ao Pai. Ele sendo todo poderoso, ele poderia mas ele se fez homem. E ele entendeu que ele estava vulnerável naquele momento. E ele se derramou diante do Pai. Então é algo para a gente refletir também. Vou abrir para vocês comentarem, perguntas, comentários. O Felipe, você comentou que o cara foi no bar, né, para enfrentar o problema dele. Até a Bíblia fala, né, que é para a gente fugir dos nossos vícios e paixões. Então, sim, tem problemas, tem coisas que a gente que a gente precisa enfrentar, que a gente tem a necessidade de enfrentar, né? E agora tem coisas que a gente não pode enfrentar, que a gente tem que fugir, porque se a gente enfrentar, a gente cai. Então, por exemplo, se você tem algum problema com um irmão, que é um problema, a palavra fala para você ir lá resolver, né? Você vai enfrentar o problema. Agora, por exemplo, um vício, um vício de uma paixão pecaminosa, sei lá, você tem problema com pornografia, você não vai enfrentar, você não vai bater de frente. Você vai fugir. Assim como você foge, por exemplo, do bar, ou como você foge da boca de fumo. Você precisa fugir. Exatamente, fuja dessas situações, não tente enfrentá-las. Isso que o Rodrigo falou é interessante, que às vezes a gente quer provar para a gente mesmo que é forte contra aquilo. A gente acaba, não, isso daí para mim é tranquilo, já superei isso. Aí é igual você deu o exemplo do cara do bar. O cara fala assim, não, eu já tô limpo, já tô tranquilo, não tem problema não. Aí o cara vai lá e cai. Não tem cabimento você querer colocar você à prova e Deus à prova, entendeu? Sei lá, Deus me curou. Aí vai no bar, bebe e culpa a Deus. Não existe isso, entendeu? Não tem como. É igual o Rodrigo bem colocou, tem coisas que a gente tem que enfrentar e tem coisas que a gente tem que fugir. E os pecados que a gente comete, os vícios que a gente tem, todos, não, sem exceção, nós temos que fugir. Se há algum problema com o irmão, igual o Rodrigo colocou, temos que ir lá conversar, enfrentar, para que tudo seja resolvido. Mas você não tem que se colocar à prova com o intuito de querer se autoafirmar, entendeu? Só a sua palavra já basta. Se você falou que tá tranquilo, mantém-se tranquilo, não precisa ir querer colocar-se à prova. Eu lembrei de uma vez, que eu não lembro nem quando foi, mas foi bastante tempo. E de alguém ter comentado comigo, ou foi numa aula, não lembro, mas é de que quando a gente pensa que a gente está forte, a gente está fraco. E quando a gente pensa que a gente está fraco, a gente está forte. E faz sentido agora, depois de muito tempo, eu entendi. Porque quando a gente pensa que a gente está fraco, a gente evita. E quando a gente pensa que a gente está forte, não, a gente quer se colocar à prova, como o Lucas e o Rodrigo estavam falando. Eu acho que então o ideal é a gente pensar que a gente sempre está fraco. Exatamente, bem, é exatamente isso. Porque você abaixa a guarda, né? Você se sente muito confiante. Então já se passou um tempo, você já entende que venceu aquela luta e tudo mais, e você fica confiante e baixa a guarda, né? E aí é a hora que você acha que está muito forte e na verdade não está. Então, interessante essa comparação que você fez. Se você entender que você é fraco e que está sendo muito difícil e chegar naquele ano, naquele mês em que você conseguiu vencer aquela dificuldade, né? Aquela tendência pecaminosa que você estava e que você está nessa transformação, você sempre vai se manter atento, sempre vigilante. E temos que estar, de fato, a palavra nos ensina a estarmos vigilantes, né? A gente não sabe quando dá volta do nosso Senhor. Então, quando você está sempre vigilante e entendendo que você é fraco, sim, que você carece da misericórdia, que você carece da força de Deus para vencer aquilo, a chance de você cair é bem menor, porque você está atento a toda a situação.
E o triste, eu ia falar interessante, mas eu acho que a palavra melhor é triste, né? Que todo mundo que tem problema, por exemplo, com vício, a pessoa sempre fala que ela tem o controle. Não, eu paro quando eu quiser. Isso é, cara, se eu ver a pessoa falar isso, velho, aí ela tá afundada de verdade mesmo, sabe? Aí ela tá com um problema sério, você tem que orar muito por essa pessoa. Só que a gente tem esse problema também, né, com o pecado. A gente gosta de pensar assim, não, eu tenho problema com, sei lá, cara, eu curto dinheiro, né, cara? Se puder, eu trabalho 24 horas por dia para mim poder ganhar mais e tal. E na hora que eu quiser, eu paro, cara. Isso não é um problema na minha vida, né? E vive essa negação, por exemplo, né? E vive nessa negação como um viciado vive na negação e acreditando, e eu acredito que se bobear, eles acreditam mesmo, né, cara? O cara ele não consegue ver os sinais, né? Todos os sinais na vida dele de decadência, né? Mas ele acha que ele tem o poder, cara, ele tem o controle. Eu realmente entendo que isso é um problema, mas na hora que eu quiser eu paro. Isso isso é fato, cara, que o AA, por exemplo, um cara que acredita piamente que ele para a hora que ele quiser no vício, ele não tá pronto nem para participar do AA, sabe? Os caras não aceitam essa pessoa lá e tal. Ele tem que saber que ele tem um problema. Por isso que a frase dele, célebre lá, né? Se você quer beber, o problema é seu. Se você quer parar, o problema é nosso. Então, assim, a gente também tem que ter essa visão, né? Às vezes a gente tem problema, exatamente, Felipe, é o que o nosso irmão trouxe hoje, né, na pregação lá. Às vezes a gente não quer se expor, a gente não quer parecer fraco, né? E a gente finge que a gente é forte, que a gente tem o controle, que a gente tá bem. E, cara, quanto antes a gente se conscientizar, né, que a gente tem que ser humilde, né? Não é simples, né? Eu posso dizer por mim, não é simples, às vezes, para mim, ser humilde. É melhor para a nossa vida cristã, né? E nossa vida em igreja, inclusive. Eu tenho uma dúvida. Dessa briga que eu tive, né? Foi por causa da palavra de Deus. Será que tem na Bíblia que fala que aquela pessoa que defende a palavra de Deus, mesmo que vai contra a própria irmã, será que eu estou fazendo certo, fazendo errado? Tem uma passagem que fala que até se um anjo vier falando alguma coisa que é contra aquilo que Cristo ensinou, é para apartar. Então, eu não sei exatamente onde está, mas eu sei que está lá. Talvez você possa usar isso, né, para se confortar. Que até mesmo um anjo, se vier falando uma coisa que não é compatível com aquilo que Deus ensinou, para afastar. Ah, entendi. Melhor afastar mesmo, né? É o que eu fiz. E tem que ver também, viu, Ricardo, se você me permite, te dar uma sugestão, né, para você, para mim, para todos. Tem que ver o que te motiva também, sabe? Se você for entrar em discussão, né, com a sua irmã ou com quem quer que seja, né, e o seu objetivo é ganhar uma discussão, biblicamente falando, né, eu acho que mesmo que você ganhe, acho que a gente já falou isso, né, estou lembrando das reuniões, né, nossas para trás. Mesmo que você ganhe uma discussão, Jesus perde, né? Então, a humildade nossa tem que ser grande também, né, nesse momento aí. Então, é por isso que eu estou falando, né? A gente se colocar no lugar do outro, né? Saber vir com a palavra correta, né? A palavra temperada, né? Jesus disse que nós somos sal da terra, né? O objetivo do sal é temperar, né? E a gente tem que saber se portar, né? Perante as pessoas que não têm a nossa fé, saber que a gente vai ser perseguido por isso, aceitar essa perseguição, né, como uma coisa real e que faz parte da nossa vida,
E no momento certo, a gente tem que salgar. A gente não pode esconder a nossa luz debaixo da cama, né? Jesus fala isso também. A gente, obrigatoriamente, tem que se posicionar, né? E fazer isso da forma correta, né? Não para ganhar brigas ou ter distensões, né? Brigas com quem quer que seja, mas o objetivo nosso é levar Cristo, levar luz, né? Levar assim, falar, eu respeito que você acredita diferente de mim, mas saiba que a Bíblia diz assim por conta disso, e o caminho que você está trilhando, segundo Jesus, vai levar você até tal, né, até tal lugar, longe de Deus, longe da vontade de Deus, etc. O que eu faço porque eu entendo por fé que isso me conduz mais próximo de Cristo, né, do centro da vontade de Deus. E essa é a nossa luta, né? Sim, é que você falou, Fábio. O objetivo, Ricardo, o objetivo na discussão, vamos colocar assim, é ganhar aquela pessoa para Cristo e não ganhar a discussão em si, né? Não ser uma discussão religiosa onde quem vai argumentar mais para sair ali como certo da história. Não, o objetivo é ganhar a pessoa para Cristo. E como o Fábio disse, ter todo esse tato para não ser alguém que está apenas apontando o dedo, apenas um acusador. Oh, você fez errado, você não sei o que, vai para o inferno, etc, não sei o que lá. Não ser esse religioso. Então, primeiro você tem que ter essa visão de que a pessoa ela tem uma outra filosofia, um outro objetivo de vida, ela interpreta a vida de outra forma diferente da sua. Ela não tem ainda essa luz, ela não tem essa esperança ainda, então para ela, como a gente leu, é tolice ainda esse caminho. Então tem que ter o tato, né? Falar em amor, com humildade, e procurar ao máximo não apontar o dedo, não querer condenar a pessoa, não querer julgar dessa forma. Tentar ganhá-la para Cristo de uma forma mansa, com carinho, né? Com palavras, com tom de voz, com palavras que possam ser edificantes, que possam trazer aquela pessoa para Cristo e não afastar ainda mais ela de Cristo. Quanto a ela aceitar ou não, aí já não cabe a nós. Aí é o Espírito Santo de Deus trabalhando, como que tá ali, né, o coração dela, como que tá a mente dela, como que tá a terra para ser plantado. Se vai germinar, se vai ter resultados ou não. E aí a gente não tem controle sobre isso. Mas sobre fazer a sua parte, cara, é isso mesmo. Tem até uma passagem que está em Lucas 14, 26. Isso, deixa eu ver que eu tinha achado, não sei se eu perdi. Não, desculpa. Mateus 10, 37. Mateus 10, 37. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Ou quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E a gente tem, cara, a possibilidade de ter conflitos, a possibilidade de familiares, por exemplo, nunca mais querer falar com a gente, ou coisas desse tipo. É triste? A gente fica sentido? Porém, a gente não está aqui para agradá-los, né? A gente está aqui para agradar aquele que pagou o alto preço para que a gente tivesse vida em abundância, né? Vida eterna. Então, é só ter esse cuidado, né? Não ser por sua causa que ela vai se afastar, porque você foi grosseiro, ou porque você usou uma palavra mais ríspida que não tinha necessidade, ou quis julgar a pessoa, apontar o dedo para ela. Mas se você fez, como a gente estava conversando, de uma forma tranquila, expondo a palavra de Deus, querendo ganhar aquela pessoa para Cristo, com humildade, sem julgamento, e a pessoa não aceitou, é oração apenas depois do que nos resta, né? Acho que eu vou orar bastante, né? Isso aí. Só estamos chegando no horário aí, 12h07, para a gente não prolongar muito. Acho que tem mais alguém querendo falar. Vamos lá, vamos dar oportunidade, por favor. Sobre o pecado, quando vocês estavam falando, frente ao assunto do pecado. O pecado, para a gente vencer, tem um processo, né? Que a Bíblia nos ensina de como fazer. E faz parte de tudo que a gente estava falando aqui, de confessar e olhar para si mesmo. E eu acho que quando ele estava falando do exemplo do dependente químico, né, que é um
vícios, onde a gente mais fala, mesmo que tenham muitos outros, às vezes até na fala a gente tem vícios que não agradam a Deus, né? Eu penso assim que o mais importante processo é você ter alguém com você realmente. Por quê? Quando você tem um pecado de estimação que você não fala para ninguém, é muito mais fácil de você manipular a sua própria mente e as suas próprias ações para que sejam favoráveis. Mas se você tem alguém que você está compartilhando e que você tem um compromisso com essa pessoa de não cometer mais isso, isso vai pesar também. E aí você vai falar, poxa, eu fiz errado, peraí, eu vou pedir ajuda de novo pro meu irmão, porque dessa vez eu caí de novo. E esse é o processo da recuperação dos dependentes químicos também. Faz parte naquela reunião de você falar da dificuldade, daquele momento que você passou, que você caiu, ou se você estiver caindo naquele momento, né? Então, eu acho que, para mim, primeiramente, é uma grande estratégia falar com alguém sobre aquela dificuldade. E aí, quando eu caio, eu dou a liberdade dessa pessoa falar, pô, presta atenção, entendeu? Eu faço muito isso com o Renato, assim. Às vezes eu sou um pouco imediatista em algumas coisas e isso me traz consequências ruins. Então eu falo para ele, quando você vê que eu tô saindo assim, me corrija, sabe? Fala para mim depois que passar. Na hora não adianta, porque a gente fica estressado, né? Mas depois ele chega e fala e assim a gente tem a oportunidade de mudar. Então façam isso também, porque dá certo para mim. Espero que dê certo para todos. Ótimo, ótima colocação e na prática, né? Ótimo. E é isso daí. Porque a gente se auto-sabota, né? A gente acaba se auto-sabotando. Você tá, como você disse, aquele nosso pecado oculto e escondido, a gente tem a falsa impressão de que ninguém vai ver, né? De que ninguém vai cobrar sobre aquilo. Obviamente, a gente sabe que Deus tá vendo toda a situação, né? Mas fica fácil da gente se auto-sabotar e se permitir, né? E se dar uma liberdade que não convém. Bacana. Eu acho que é de extrema importância você ter essa pessoa para acompanhar, essa pessoa para puxar sua orelha e para ser um confidente. Ótimo. Mais alguém? Podemos encerrar? Alguém? Mais algum comentário? Vou fazer um comentário bem rapidinho sobre o que o pessoal estava falando, sobre muitas vezes não enfrentar o pecado, né? Aí até a Belinha falou sobre a gente reconhecer que a gente é fraco, porque isso é melhor. Aí eu lembrei, eu lembrei da final do Paulista, não sei se todos assistiram, Corinthians e Palmeiras. Aí eu até lembrei do zagueiro, né, o Gustavo Gomes, que ele deu aquele carrinho bem no final, não sei se todos viram. E eu fiquei pensando por que ele deu aquele carrinho ali, né, naquele certo ponto do jogo. Aí eu falei, ele estava tão bem, por que ele deu esse carrinho bem no final? Aí eu comecei a pensar, eu acho que ele deu esse carrinho porque ele estava com excesso de confiança. E eu acho que isso também é um problema para a gente não pode estar sempre confiante em relação ao pecado. A gente tem que reconhecer que a gente é fraco e que tem certas coisas que a gente não deve enfrentar assim tão confiante, achando que a gente não pode cair. Bacana, obrigado por lembrar desse dia. Foi uma boa ilustração, legal, bem criativa. De fato, já tá ganho, né? Talvez naquele oba-oba já do tá ganho e tal, não tá no último segundo aqui, não vai pegar nada e foi no impulso, né? Foi reativo ali, tá, aconteceu. Você viu que o arrependimento veio imediato, né? Quase que ele enfiou a cabeça dentro da terra. O arrependimento veio de jato. E o alívio depois de ter uma nova chance, né? De ter ganho nos pênaltis. Acho que é legal a ilustração que você fez. Porque, veja, não acabou ali, né? E é isso que a gente tem que pensar também. Na nossa queda, na nossa fraqueza, não acabou ali. Enquanto amanheceu, né? Mais um dia que se renova, mais a misericórdia de Deus se renovando. E ali ele teve essa nova chance e acabou acabando tudo, vamos dizer assim, de forma feliz, né? Poderia ser. Aí ele abraçava, ele dizia que amava os caras que fizeram o gol, que concluíram, que conseguiu. Então imagina um alívio, né? Bacana. Teve o momento de achar que tá tudo ganho e ter aquela reação, o arrependimento de imediato ali no caso, né? Já queria até se matar se possível ali, assim, tudo perdido.
e depois ele teve uma nova chance e saiu aliviado, porque tudo acabou bem. Legal. E Palmeiras campeão aí no final. Vi que a Bárbara tinha colocado um joinha, não sei se ela queria comentar algo ou se estava ok. Tranquilo, pessoal? Podemos encerrar? Ok. O Fábio quer fazer uma oração para a gente encerrar, por favor? Alguém quer fazer a oração para a gente encerrar? Por favor. Então, acho que sou eu. Vai, Rodrigo, você quer orar, Rodrigo? Ora, Rodrigo. Você tá todo sorrisinho aí, ó. Tá se acusando. Eu tô de touca, eu não posso. Ué, ela tá colada? Tá cimentada aí? Tá mais. Vai, oremos. Deixa eu vir mais perto aqui. Vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Pai, por mais dia de vida. Obrigado pelo sol, pela chuva, pelo ar que respiramos, Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor nos dá. Obrigado pela família, obrigado pela família em Cristo. Obrigado porque o Senhor sempre supre nossas necessidades, necessidades físicas, necessidades espirituais, Pai. Obrigado por essa aula, obrigado por abrir nossos corações, nosso entendimento, para entrar a palavra do Senhor em nossa vida, Pai. Que o Senhor continue nos abençoando, nos dê uma ótima semana, que possamos sempre, dia após dia, nos lembrar do Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Amém. 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 Muito obrigado. Pode ficar um pouco mais longe lá, viu, Rodrigo? Pode voltar lá pro lugar, que deu uma tá bom. assustada aqui. Tava com saudade do meu rosto. Volta ao normal agora, Rodrigo. Volta ao normal. Pessoal, obrigado aí mais uma vez. Uma boa semana a todos vocês. Fiquem com Deus. Valeu, hein? Na paz. Vai.